E em 2000, vamos botar uns 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer a hipnoterapia, para fazer a desprogramação e a programação, que eu comecei a enxergar que isso já vinha desde o ventre da minha mãe. Porque a gestação foi difícil, a minha mãe já tinha perdido um filho antes, depois tinha tido a minha irmã, que foi um parto mais tranquilo, mas o meu primeiro irmão que faleceu foi um parto difícil. Por isso ele veio a óbito um mês depois, ele chegou a nascer, viveu um mês, mas as sequelas do parto, que foi difícil, judiaram tanto nele que ele veio a óbito um mês depois por causa dessas sequelas de ter afetado a mente, pulmão e outras coisas dele. Então ele já nasceu com vários problemas de saúde devido ao tipo de gestação. E já a minha já foi aquela gestação mais complicada, né? De risco, podendo perder a qualquer momento, aquela coisa toda. E aí, eis que nasceu essa coisa linda, maravilhosa, que está perante a vocês aqui. Nascer é vencer, tá vendo? Nascer, venceu, venci. Venceu. Venci. Nasceu, venceu. E assim, eu nasci, tive pneumonia, fiquei internado no hospital, já nasci com pneumonia, então eu já vim enfrentando diversos problemas de saúde, aquela coisa toda. A nossa família, ela saiu do interior de Minas e foi para o Rio de Janeiro. Meu pai, ele saiu daqui como contador, auxiliar assistente administrativo, né, em contabilidade, foi para o Rio, se formou em advogado, exerceu a profissão, formou uma empresa de advocacia junto com mais 2 sócios. E a mãe era professora de português. E eu sou péssimo também, tá, gente? De português. E eu ainda lembro da mãe gritando: estuda, menino, presta atenção naquela frase, naquela sentença. Ih, mãe, não sei o que é isso, não. Não vem com esse papo, não. Engraçado, a gente lembra dessas coisas, né? Fica no subconsciente essas chamadas da mãe, né? E Isso. eu lembro que a mãe, ela um dia descobriu que meu pai já estava bem de vida, meu pai prestava serviço como advogado para grandes empresas, para governo federal e tudo. A mãe descobriu que o pai estava traindo ela com a sócia dele. E quando a mãe descobriu, o oficial de justiça bateu na nossa porta despejando a gente da casa. Então a gente praticamente perdeu todo o patrimônio de uma hora para outra, de um dia para o outro. O pai não estava em casa e quando chegou, a gente já estava na sarjeta, na rua. E assim, fomos para casa de um tio meu, onde o pai teve aí essas rixas de família por falta de ter perdido tudo, a família jogava na cara, aquela coisa toda, foram várias brigas. O pai decidiu sair da casa do meu tio e foi morar numa Fiat 147 abandonada, debaixo do prédio, do viaduto lá. E nessa que ele foi, a mãe seguiu o pai. A gente também, né? Fomos atrás do pai e da mãe para ficar toda a família junto. E eu fui vendo que a minha mãe foi acabando. Aí fui percebendo que a minha mãe estava indo embora. Que as decepções, as angústias, as aflições se ia ter comida ou não, aquelas coisas todas. A gente morava numa Fiat 147, sem pneu, com um buraco no chão. Eu e minha irmã atrás e o pai e a mãe na frente. E a gente foi sofrendo. Eu lembro de uma vez que a mãe pegava aquelas batatinhas, não sei como é que chama, uma batata que dá na grama, para cozinhar, para a gente comer dela. Muita gente da família ajudou, muita gente doou comida para a gente, doou leite para ajudar a gente não parou de ir na escola, os colegas, nossa, tem lembrança do Marcelo, do Renato, de muitos outros colegas que me deram comida, que a gente não tinha dinheiro para comprar lanche, não tinha dinheiro para nada, a gente ganhava roupa. E eu conheci uma menina, gente boa pra caramba, que a gente é amiga até hoje, trabalhava no McDonald's, então ela dava aqueles lanches que antigamente, né, o McDonald's, assim, você não podia botar na estufa, se passasse de tanto, você não tinha que jogar fora, não é igual hoje, né? Então o McDonald's era diferente, o padrão deles. E eu pegava aquele lixo para comer. Então a gente levava, eu e minha irmã, a gente pegava aquele lixo para poder comer ele, né? Que era o que sobrava pra gente lá, para ter o que comer. E assim, não foi fácil, não foi uma vida fácil. E a gente foi trabalhando, alguns parentes nossos conseguiram encaminhar a gente para emprego, menor aprendiz, aquela coisa toda, na época tinha. Hoje
não querem deixar nossos filhos trabalhar, né? Quer criar uma geração de alienados, vamos botar assim. Mas eu trabalhei, comecei a trabalhar pequenininho. Eu perdi minha mãe com 9 anos, a mãe já estava muito debilitada. Eu começava a tomar conta da casa, começava a fazer compra de mercado. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui no mercado, com 9 anos de idade, depois que a mãe morreu, que eu cheguei para a moça para poder escolher tomate. Eu falei com ela assim, moça, como é que escolhe tomate? Tem que cheirar ele? A menina riu. Falei assim, não, meu filho, é assim, você apalpa ele e tal. E aquilo foi marcando a minha infância, né? Eu não tive infância de brincar com as crianças. A nossa infância foi uma infância mais dura, de ter que trabalhar, ter que se virar, ter que estudar, ter que conhecer as pessoas para poder a gente estar encaminhando-se para uma vida, para uma jornada. E eu fui parar em diversas empresas para poder crescer e fui construindo a minha trajetória. Eu lembro até hoje de um ex-patrão que eu ficava na empresa para poder conhecer tudo da empresa. Eu ia para a biblioteca da empresa para ver os cases de sucesso, aprender tudo que podia. Um dia ele me levou em casa, era 11 horas da noite. Eu não esqueci isso até hoje. A filha dele tinha problemas de saúde, tratava na Suíça. Então ele ia a cada 6 meses para a Suíça para ficar uma temporada com ela lá, para tratar ela. E ele praticamente me apadrinhou nessa questão, porque ele me viu me dedicar tanto, mas tanto, que ele começou a me colocar em posições mais estratégicas da empresa e eu fui crescendo dentro da empresa. Isso, é lógico, gerou assim, ódio de outros, porque tinha gente que nem, por exemplo, eu tinha um rapaz no meu setor que tinha 14 anos de empresa. Eu estava lá 6 meses. Então ele começou a me colocar em posições estratégicas porque ele via que eu estava com fome de saber, eu estava com fome de crescimento. Não é uma fome de você pisar nas pessoas, mas uma fome de você prosperar, de você querer se tornar alguém na vida. E quando chegou na época do bug do milênio, eu lembro que a gente viajava tanto a trabalho que eu estava cansado. E eu virei para ele e falei assim, nossa, Paulo, eu estou precisando descansar. Não aguento mais viajar. O Paulo virou para mim e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar para a Embratel. E me mandou para a Embratel. Eu não entrei com currículo, eu entrei por indicação. E fui trabalhar na Embratel, fui trabalhar no back office, fui trabalhar no call center, trabalhei num prédio que tinha quase 6 mil mulheres e 75 homens. Imagina o caos que aquilo ali era. No meu andar era 3 homens. Então a gente entrava, as mulheres falavam de cabelo, falava de novela, falava de torta, bolo. Eu acho que eu engordava por osmose, de tanto que a gente escutava sobre comida e sobre a vida dos outros, que nossa, era terrível aquelas meninas. Mas eram gente boa, sabe? As meninas eram carinhosas com a gente e tudo. Então assim, a vida não foi fácil. E quando eu vim para a empresa, eu vim com o propósito de querer ter algo meu, de fazer algo diferente. Eu já trabalhava com caridade desde os meus 18 anos. 18 não, na verdade foi com 15, aonde eu conheci uma moça, a gente começou a namorar e tudo, ela veio até a óbito, pouco antes a gente chegou a noivar e tudo, ela veio a óbito. E eu estava em Brasília quando ela faleceu, num acidente de carro. Então, eu tive que reconstruir minha vida. Hoje, graças a Deus, sou casado, tenho minha esposa, meus 2 filhos, entendeu? Mas a vida foi muito cruel, foi muito severa. Eu podia ter caído no mundo das drogas, poderia ter roubado, feito coisas erradas, mas eu não fiz. Porque, de certo modo, a minha mente pedia abundância, pedia prosperidade. E nisso vinha anjos, pessoas que se barravam na minha vida e me indicavam para emprego, me ajudavam, me davam um prato de comida e tudo mais. Não foi fácil, professor, não foi fácil. E quando chegou essa etapa, que a empresa nossa chegou a praticamente a estar falida, não tenho vergonha de falar que a gente chegou no fundo do poço, eu não queria perder a única coisa que restou do meu pai, que era a empresa. Eu falei assim, só tem 2 coisas que me sobrou. Então eu preciso me erguer, preciso sentar. E o que a gente chama de caranguejo, né? Você dá um passo para trás. Muita gente fala que é louco o caranguejo, né? Você vai dar um passo para trás. Eu falei, vou para trás, vou queimar tudo
e vou reconstruir do zero, das cinzas. E aí a gente veio reconstruindo, aquela coisa toda, batalhando, suando, estudando. Por muitas vezes eu me sacrifiquei para que meu filho mais velho e minha esposa pudessem ter o que podia ter de melhor, que eu podia dar. E a gente vai na luta, né? Vai na luta. E quando eu descobri as terapias holísticas, eu já trabalhava com mediunidade, estava no Allan Kardec, depois eu estava na Igreja Católica. Eu comecei a ver através de um padre, amigo nosso, de família, que virou para mim e falou assim: filho, eu sei que de todo o seu sofrimento, mas Deus está te moldando para algo maior. Se você quiser um prato de comida, eu vou no mercado e eu encho a sua geladeira. Se você quiser um emprego, eu te ajudo. Mas se você tiver fé, não desiste. Fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu passei a olhar a família conjugal, eu, minha esposa, meus filhos, como um presente que Deus também tinha me dado. Eu poderia superar tudo. E nessa, eu comecei a minha jornada. E isso há 5 anos atrás. A empresa estava praticamente quebrada, eu reconstruí a empresa. Comecei a voltar para o mercado, prestando serviço com freelance, em nome da empresa. Mas nunca como meu nome, Patrick. Eu queria que a empresa aparecesse. Comecei a pegar consultoria, comecei a pegar um ou outro. Surgiu uma oportunidade na Google, comecei a prestar serviço para a Google como freelancer, fui recuperando as minhas finanças, fui ganhando confiança. E um belo dia, eu não lembro bem, eu vi uma palestra do Endel Carvalho, onde ele ensinava que você tinha que parar de jogar para o vento e você começar você tinha que se matar para renascer. A verdade é essa. Como um totem, como algo mais forte, mais impactante. E foi aonde eu resolvi, então, dar um feedback na minha vida, dar uma evolução. Fui para hipnoterapia. Quando eu fui para hipnoterapia, eu comecei a fazer tudo que eu podia para destravar a minha mente, para que ela pudesse ser destravada tanto na parte da criação, na parte da prosperidade, na parte da abundância, de captar pessoas que possam me acolher com energia positiva, de me levar e tudo mais. Tanto que eu não vejo noticiário, não vejo mais nada disso. Eu vejo, sim, coisas que têm a ver com prosperidade. Eu vejo uma coisa ou outra de notícia? Sim, vejo. Vejo por causa, às vezes, de clientes, de trabalho, mas o meu foco não é esse, não é ir para frente do Jornal Nacional e assistir o Jornal Nacional. Eu prefiro assistir alguma coisa sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre casos de sucesso e tudo mais. Quando foi em 2018 que começou a grande virada, porque eu já estava fazendo diariamente essa hipnoterapia, já estava trabalhando a minha energia, já estava trabalhando a sintonização, trabalhando frequência, trabalhando a harmonização do ambiente também, da casa e tudo. E eu comecei a elevar, comecei a ver que eu estava mudando a minha vida, que alguma coisa tinha acontecido e aquelas coisas que ficavam na sua mente falando: pô, você é um derrotado, você não vai para frente, você não vai para frente. Eu comecei a ver que aquilo deu um bug e eu comecei a enxergar potenciais, comecei a enxergar lacunas, saídas, alternativas e comecei a fazer isso. Então, assim, a terapia, ela pode ajudar muito vocês que estão travados, pode ajudar vocês com as suas crenças e pode ajudar vocês também com seus problemas, como ajudou comigo. Graças a Deus, a gente foi reconhecido em 2019, 2020 recebemos 2 certificações, uma do Sebrae, a 2018 recebemos da Kikante. Foram 14 mil campanhas de ajuda humanitária que fizemos, sem cobrar um centavo. Ajudamos 14 mil pessoas através de campanhas, que a gente chama de vaquinha eletrônica nas redes sociais. Ajudamos quase 2.000 famílias
Trabalhamos em 40 cidades com... É lógico, tá, gente? Eu não fiz nada sozinho. Eu tive inúmeros anjos dos meus lados. Não vou citar nomes, mas foram muita gente. Gente de várias igrejas, gente de várias religiões, pessoas de zona rural, campanhas que nós fizemos. Isso tudo eu contabilizo no meu coração, não na minha empresa. São pessoas que... através de toda a caridade que eu fiz, Deus me retribuiu, me alimentando a minha alma, não deixando faltar comida na minha casa. Eu falo para minha esposa todos os dias, a única coisa que eu não quero é que falte comida na minha casa. O restante eu me viro. Se tiver que acampar, eu acampo. Se eu tiver que morar dentro de viaduto de novo, eu moro, mas faltar comida nunca. Eu passei fome, eu sei o que é isso. E eu não deixo faltar hoje para meus filhos. Muitas vezes eu deixo de comer uma coisa que eu tenho vontade, para que eles possam comer. E essa transformação dos 41 anos da nossa empresa é justamente para isso. É para mostrar que existe, sim, um poder maior, existe condição de você melhorar a sua vida, e existe uma condição de você quebrar tudo que está impedindo você de prosperar na sua vida. Se você pensa em suicídio, cara, vem conversar comigo, vou te contar a história da minha vida em pé da letra e você vai ver se você quer realmente se suicidar. Eu tive todos os motivos para isso. Todos. Com 8 anos de idade, professor, eu passei por um abuso sexual. Um amigo do meu pai que me defendeu. Meu vizinho que me socorreu. Com 8 anos. Então, se você pensa em suicídio, vem conversar comigo. Eu vou te mostrar o que é a vida, um preto no branco. E como você vai dar a virada na sua vida. De como você vai programar a sua mente, de você ser foda todos os dias e você superar cada dia mais o mundo lá fora. E esse trabalho que o senhor faz, que é a terapia, que o senhor está mostrando através do seu livro, é importantíssimo para as pessoas. Eu acho que Deus nos colocou um no caminho do outro, não foi à toa. Porque tanto que hoje o nosso tema foi até sobre isso, né? Que começa lá no ventre. Olha quanta carga eu absorvi da gestação da minha mãe, das dores dela, da perda de filho, entendeu? Das traições, quantas cargas eu absorvi para estar aqui hoje, diante de cada um de vocês aí, falando. Eu não subia nem no palco para falar, mas era um cara que tinha tanto conhecimento que eu adquiri na porrada de vida, que eu tenho muitos professores que vêm tirar dúvidas comigo. Eu dou assessoria à universidade, mas eu nunca subi no palco para falar, porque eu tinha vergonha. Ainda sou muito tímido. E nessas lives eu estou quebrando essa timidez e tudo. Até eu falei com o professor que eu estava querendo fazer o curso de oratória, né, professor? Eu ainda tenho que fazer para poder me desprender mais. E sou grato Você já também. É um ensaio, já. Isso aqui já é Eu um sou ensaio, grato. Né? Eu sou grato porque eu ainda tenho que quebrar essa barreira de pegar o microfone e falar. E essa barreira quebrou com 2 grandes amigos aí, que foi a Daniele e também o Fabinho, que abriram a porta. Um dia ele chegou para mim e falou assim: cara, sobe no palco e fala a história da sua vida. Todo mundo precisa saber da onde você saiu, de como você chegou onde você está. As pessoas precisam escutar com você. E eu falei assim: que isso, cara, vou subir no palco? Não, pegar o microfone, aquele negócio morde e tal. E eu subi, encarei o negócio e falei para uma plateia. E aquilo ali me deu um gás, me deu um fôlego quando eu falei a história da minha vida. Aqui a gente não tem tempo para falar tudo, né? Porque a história é longa e a gente tem aí muita coisa ainda para falar. Mas a terapia, gente, ela pode nos ajudar muito. Então, se você tem um problema, procura um terapeuta. Entendeu? Não vai só pro lado do medicamento, não. Procura um terapeuta, procura ter uma alternativa para você fugir do seu problema. Às vezes quem está fora enxerga melhor do que quem está dentro de casa. Entendeu? Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Batalha. E tenha certeza de que o maior inimigo não é a sua esposa, não é o seu vizinho, não é o seu inquilino, não é o colega de trabalho. O seu maior inimigo, vamos botar assim, com outras palavras, bem drástico, o seu maior demônio é você mesmo.
É a sua mente, é aquela podridão que está dentro da sua alma, que faz você pecar, que faz você errar, que faz você destruir outra pessoa, que faz muitas das vezes você trair por orgulho, por besteira. Então não faça. Faça uma autoanálise, procura entender o que está acontecendo na sua vida para você poder. Porque você só vai prosperar a partir do momento que você conhecer você a fundo. Na hora que você encarar o espelho e falar, cara, eu sou isso. Não vou ser isso não vou ser um alcoólatra, não vou ser um pai que bate no filho, porque o meu batia. O meu chegava alcoolizado em casa. Eu não apanhei uma vez só não. Eu levei foi muita surra. Mas nunca deixei de amar meu pai. Nunca deixei de cuidar dele. Brigava de cara com ele, sim. Enfrentava ele, sim, nas decisões dele, sim. De homem para homem, não é de pai para filho. Porque ele estava errado e ele precisava mudar. Perdi meu pai como perdi minha mãe. Padre, parabéns, dar um depoimento desse. Tem que ter muita força interna aí, porque são experiências muito fortes. Mas acho que tem uma verdade que tem, porque na nossa parte terapêutica, a verdade crua e nua dessa experiência é uma só. E a proteção foi maior do que qualquer perigo ou ameaça, real ou imaginária. Esse é um ponto importante. E essas experiências, elas qualificam a pessoa para enfrentar os desafios normais e naturais da vida. Porque tudo que a pessoa vai enfrentar são desafios normais e naturais. Por que são normais e naturais? Porque é da vida humana. E elas qualificam a pessoa. Obviamente, quando a pessoa está vivenciando o desafio, é uma criança, lógico que não vai ter nunca uma compreensão dessa. Mas agora a gente pode depois, tanto na parte terapêutica, quando a pessoa abre o coração, igual você fez aqui, que é parabéns, porque é muito difícil, é compreender uma verdade. Que a proteção na sua vida foi maior do que o perigo, real ou imaginário. E essa experiência lhe qualificou para enfrentar os desafios que você já vivenciou e vai vivenciar. Enquanto estiver vivendo, pulsando o coração, os desafios estão aí. Mas eles só têm uma finalidade do desafio, que é exatamente para fazer que o potencial que está interno, porque nós somos uma potência, o ser humano é uma potência, é esse potencial que permite a pessoa enfrentar os desafios e vencer. Porque esse é um ponto muito importante. Porque ninguém é desprovido de poder, de capacidade. Nós somos muito mais capazes do que nós pensamos e imaginamos ser, o que aquelas pessoas falaram para a gente. Então, a sua experiência, ela revela isso. Que a proteção na sua vida é maior do que qualquer perigo real imaginado. E também e esse poder que está dentro. Porque as pessoas, no geral, como nós falamos anteriormente aí, nós temos um poder latente, nós não temos como mensurar. Que é a nossa vida, é a vida que está pulsando. Aí você colocou uma questão que é muito importante, mas na hora que a pessoa começa a direcionar a atenção, a imaginação, as coisas vão acontecendo, porque se colocar que é fracassado, olhar só os defeitos, as dificuldades, fazer uma radiografia da família, só ver o que deu errado, nada deu errado. Tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha condições para acontecer. Aí tem que sair dessa experiência e ver a outra face da experiência. Porque toda experiência só ensina uma coisa, que é um aprendizado. E então, são, obviamente, que depois que a pessoa passa pela experiência, ganha maturidade, se qualifica para chegar num momento desse, abrir o coração, igual você fez aqui, no final, o que aconteceu? Tudo que você passou, é fácil, não. tudo que você vivenciou e está vivenciando, porque tudo isso qualifica, viu, gente? Isso é um ponto importante. Mesmo no útero materno, os desafios vivenciados, aquele feto que está lá sendo passar pelos desafios, isso está qualificando já na vida intrauterina para enfrentar os desafios. Obviamente que isso vai trazer uma carga emocional que às vezes pode paralisar a pessoa, pode bloquear o potencial. Por isso, quando o Patrick fala a questão de... Aí você teve uma luz que foi de buscar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não dá conta sozinha, não. E aí você tem dois esteios fundamentais aí, que quem dá o suporte para um ser humano tocar a vida, enfrentar
é o pai e a mãe. Essas duas pessoas são fundamentais para dar estrutura psicológica, física, emocional e espiritual para a pessoa enfrentar. Quando esses dois pilares fundamentais fraquejam, quando pela doença, ou pela separação, ou por qualquer outro, isso desestabiliza, isso cria muita vulnerabilidade. Mas mesmo diante de um desafio desse, internamente a pessoa tem um poder, nós usamos aqui no sistema um poder extraordinário, e aí os milagres acontecem, a gente não sabe por quê, porque esse poder está internamente. Os desafios faz o quê? Alavancar, aflorar esse potencial. Quando a pessoa não dá conta disso, a vida dela pode debandar para outros caminhos, para outras condições, e ela não conseguir expressar esse potencial para empreender a vida dela. Porque antes de empreender qualquer negócio, você tem que empreender a própria vida. Você já é um vencedor ou vencedora, mas você tem que empreender a própria vida. Então, empreender a própria vida é enfrentar os desafios, aproveitar as oportunidades e fazer essa trajetória. Não tem curva, quer dizer, não tem atalho. Esse é o processo normal e natural. Agora, como que cada um vai vivenciar isso? É por isso que eu falei anteriormente. O sucesso é uma experiência subjetiva. Aquilo que aparentemente foi um fracasso, aqui não existe fracasso. Existe um resultado gerado em virtude de uma série de condições, e aquilo pode ter sido uma bênção na vida para ajudar a pessoa a dar uma guinada. Porque tem todo um estudo que mostra, quando você está numa situação que parece, quando a pessoa fala que está no fundo do poço, aquilo chega numa tensão de condições, e dali pode nascer algo diferente, porque uma energia ficou tão concentrada, tão tensa, que depois ali pode produzir uma nova realidade a partir daquilo ali. Lógico que não precisa esperar chegar ao fundo do poço, mas tem situações que a pessoa vai experimentar uma densidade de contradições, de dores, e dali a pessoa sai muito mais forte do que ela entrou. Por que faz isso? Porque ela tem um poder dentro dela, ela tem um potencial dentro dela. Como é que o Criador da vida do ser humano criar um ser sem capacidade para enfrentar? Então, esse é um ponto muito importante aí. Então, você tem que guardar isso, porque a proteção na sua vida foi maior do que qualquer perigo real e imaginário. Isso você enfrentou e superou, porque o potencial de superação está dentro da pessoa. Quando a pessoa associa esse potencial mental com a fé, potencializa. Esse é um ponto importante. Como é que a pessoa sai de situações que aparentemente como é que eu saio dessa? Se você juntou o poder mental com o poder da fé, que é uma atitude mental positiva, que alimenta a fé, a esperança, é difícil a pessoa fraquejar e ser subjugada pela circunstância, por mais dramática que ela possa ser. O ser humano já tem essa capacidade, esse potencial, porque o ser humano foi criado uma potência. Por isso, a gente observa que tem os desafios normais e naturais. E na questão de empreender, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender a empreender é a própria vida dela. Lógico, ela vai empreender com base em uma série de programações que ela recebeu. Mas todos nós somos vencedores, todos nós somos vitoriosos, porque juntar uma célula, duas células, de dois seres estranhos, e dar certo, fecundação, é o maior milagre da vida, da natureza e dar certo. Então você já é um vencedor, você é uma vencedora. E os desafios que vieram depois são fichinhas, porque passar por um processo de fecundação e dar certo, passar por um processo de gestação e dar tudo certo, passar por depois um processo de nascimento e dar certo, depois toda a infância, e que a pessoa não tem nenhum poder. Toda a condição de vida da pessoa depende de terceiros. A sua vida está nas mãos de terceiros, e no final dá tudo certo. Então, esse é um ponto muito importante de compreender. Por isso, qualquer desafio que vier depois de passar por uma trajetória dessa, onde a pessoa não tinha nenhum poder mental, emocional, físico, espiritual, e deu tudo certo, o que vier depois dá conta. E nunca vai estar só. Sempre vai ter alguém que vai estar ali. Por isso você tem
essa programação mental dentro de você de ser muito solidário. Alguém podia pegar a empresa, ficar focado na empresa, ganhar dinheiro, isso é importante. Isso tem que ser um objetivo da empresa. A empresa tem que crescer, tem que prosperar. Mas aí tem esse lado da solidariedade, porque isso tem a ver com a sua vida. Você é um empreendedor, empresário, mas aí também tem esse lado da solidariedade, porque a sua vida dependeu da solidariedade de outras pessoas. Você traz por isso essa programação dentro de você. Você não faz nenhum esforço para ser generoso e ser solidário, porque na sua trajetória existencial aí, esses anjos, você falou, a gente fala que são os protetores, eles, por isso que isso é importante. Aí você está vibrando na lei da vibração, que é do dar e receber. Quem sobreviveu a tudo, isso já é vencedor, exatamente. Então, esse é um ponto importante, essa questão desse viés da solidariedade, porque isso protegeu a sua vida, te deu todas as condições para você crescer, desenvolver e progredir enquanto ser humano. E depois criar aí, empreender um negócio que tem a mesma lógica, a mesma programação. O seu negócio exige para ajudar as pessoas. Para ajudar essas pessoas a progredirem, crescerem e evoluírem. Então, isso é um ponto muito importante para você compreender a sua dinâmica. Por que dá certo? Dá certo porque está em sintonia com a lei da harmonia, com a lei da evolução e com a lei da vibração, que é do dar e receber, ser solidário. Empresas que não sustentam, que não conseguem empreender, porque elas ferem leis da realidade da vida, que é a lei da vibração. É um querendo engolir o outro. Lógico, tem uma competição com o mercado, tem uma lógica, mas você não pode ser solidário. Não, a empresa não tem que ser solidária. As empresas que têm muito conflito com o colaborador. O professor... Mesmo que ele queira. Isso é um ponto importante. E é até engraçado, porque foi tudo tão natural, foi uma coisa tão espontânea ao longo desses anos, que eu nunca nem usei o nome da empresa para divulgar isso. Nunca usei a empresa para poder fazer isso. Eu sempre doei esse tempo para fazer essa caridade. E assim, esse reconhecimento de 2018 para cá começou a chegar. Chegava cartas para mim, sabe, de declaração, depoimentos de pessoas que eu ajudei, coisas que eu jamais esperei. E eu comecei a receber, foi do Emo Minas, a primeira carta, falando de uma campanha que eu fiz, que salvou 12 mil vidas. Aí eu fiquei, que isso? E não foi pela minha empresa, eu não joguei a campanha que a Alga Host fez. É o Patrick que ligou para meio mundo, e esse meio mundo se formou uma legião. Chegamos a fazer 75 voluntários para fazer ligações, e-mails, WhatsApps. Com 75 voluntários, nós atingimos 12 mil pessoas. Aliás, salvamos 12 mil pessoas, através de doação de sangue, através de alimentos e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa tão natural que a única coisa que eu faço é uma forma de agradecer a Deus por tudo que me deu. Porque eu entendi, quando eu comecei a fazer a hipnoterapia, que ele falava comigo o tempo todo e eu não escutava. Então, quando eu sofri o abuso, Verdade. E a questão vamos pegar aí o gancho da gratidão, porque quando a pessoa está vibrando na gratidão, ela está hipnotizada, como falamos anteriormente, que a hipnose é fixar a mente num elemento. Se a pessoa fixa a mente na gratidão, é isso que vai manifestar na vida da pessoa. Ela vai manifestar e vai atrair o correspondente, porque se ela está fixada a mente na gratidão, a gratidão vai estar manifestando na vida da pessoa. E ela vai, por esse processo, atrair circunstâncias, pessoas que estão hipnotizadas com a mesma questão. Isso é um ponto importante. Então, veja que tem toda uma dinâmica mental que está aí. Então, aí, só para você respirar fundo, para a questão da gratidão. A gratidão ela tem uma vibração energética muito elevada. Isso tem estudo que mostra isso. Por isso que você observa que tudo vai fluindo naturalmente.
Porque E tem assim, uma, tá engraçado, fixado nisso. engraçado, professor, é que nem eu falei do abuso. A mesma pessoa que me socorreu, ela entrou na minha vida 3 vezes. A primeira foi quando a minha mãe morreu, que meu pai se afundou na bebida e ele me viu que meu pai me tirou do bar e me levou para casa na viatura policial. Na segunda, eu nunca mais tinha visto ele. Na segunda, o meu vizinho foi me socorrer, aquela coisa toda, ele veio para me defender e prendeu o, o, o rapaz que era cliente do pai, que estava tentando abusar de mim. Então, foi a mesma pessoa. E um ano depois, ele ainda surgiu na minha vida, levando leite, doação de cesta básica, para a gente poder ter o que comer dentro de casa. Então, a mesma pessoa, que não sei nem mais notícia dele, tem muitos anos que não vejo. Chiquinho, se você por acaso estiver escutando esse áudio aí, você sabe que você mora no meu coração, né, cara? Acho que tá na live mais difícil. Só você E é só respirar aí, respira a fundo aí. hipnoterapia, ela Dá uma respirada aí, ó, Patrick, respira aí. Então, o Patrick está dando depoimento sobre a questão, como que a hipnoterapia atuou na vida dele, porque todo um potencial latente foi manifestando, e esse potencial foi canalizado, né, tanto para empreender um negócio, hoje bem sucedido, né, que é a Alga Roxa, 41 anos, e como que isso tudo vai, que a partir do momento que a pessoa começa a reprogramar, libertar das programações dos fantasmas, dos medos, essa energia, ela é canalizada de forma construtiva e benéfica, tanto para empreender um negócio, como depois ser solidário com as pessoas. Então, esse é um ponto muito importante. Então, o seu depoimento sobre essa questão da hipnoterapia, quando ela ajuda a pessoa a libertar dessas programações que estão a nível subconsciente, aquela energia que estava lá reprimindo, quer dizer, bloqueando o potencial, por um processo terapêutico adequado, coerente e eficaz, ajuda a liberar essa energia para criar, que ajuda a pessoa a expandir. Por isso que você está percebendo que as coisas vão. É como se desse um salto quântico, a gente fala. Mas é uma verdade, mudança, não precisa verdade. passar de degraus em degraus. Parece que sai de um ponto e passa para outro instantaneamente. É porque quando faz o processo de desbloquear, de liberar, digamos, o caminho, aí todo esse potencial ele é manifestado em várias atividades, sobretudo o aspecto da saúde. Esse é um primeiro ponto que a pessoa vai observar a transformação na saúde. Ela vai estar muito mais com energia, com mais disposição, com mais bem-estar e depois vai refletindo, seja no empreendimento, na relação familiar, com os colegas, com os parceiros, etc. E tal. Então, esse é um ponto importante que você coloca, porque a hipnoterapia, a gente tem vários casos aqui, no caso da reprogramação mental, porque na hora que liberta a pessoa daquele fantasma, daquele trauma, daquele conflito emocional, aquela energia que estava bloqueada ali, está retida, quando liberta disso, ela vai ser usada de forma construtiva e benéfica. Por isso que parece que tudo vai fluindo naquela frequência, naquela sintonia, daquela libertação, daquela mudança interna da pessoa ali. E já começa o E, efeito na própria pessoa. E depois e é isso vai engraçado, é engraçado repercutindo. isso que você falou. Foram muitos anjos. A minha madrasta mesmo, com a irmã dela, sabe, entraram na nossa vida no momento certo, na hora exata, e não deixaram a gente cair. Foram pessoas que cobraram muito juízo do meu pai na época. Foram muitos anjos, muitos, muitos. Se eu fosse citar nomes aqui, eu não ia sair daqui hoje. Pessoas que me acolheram, me ensinaram na prática o que era ser um homem, o que era ser um trabalhador e tudo mais. E o engraçado é que quando eu fiz a hipnose e comecei a enxergar esses traumas, eu me libertei. Libertei minha mente criativa, libertei meu padrão
energético que eu estava, um padrão vibratório que eu estava, que é que nem eu falei, eu escutar, Deus falava comigo, mas eu não escutava, né? Vamos botar assim dizer, mandando diversas pessoas para me colocar no caminho certo, nas trilhos. Eu não saí dos trilhos, jamais saí do trilho e jamais perder minha fé. E foi engraçado que quando eu fiz a terapia que eu enxerguei isso, que até então eu não enxergava dessa maneira. E é como se fosse uma chave, gente. Quando você vira essa chave, a coisa muda. Muda, você começa a ver o sol nascer diferente, você começa a ver as pessoas. Hoje eu olho para as pessoas de uma maneira completamente diferente. Tanto que esse desafio que resolvemos fazer em dezembro foi justamente para isso. Para empreender, o que é empreendedorismo? É empreender. E não porque não empreender de uma maneira completamente inovadora. Que é mostrar a vocês como se libertar, como vocês vão mudar a vida de vocês. Então, essa masterclass que a gente vai fazer no dia 28, 29 e 30 é justamente com esse tema. O poder da transformação. Como é que você vai mudar a sua vida. Só lembrando, a gente vai ter uma live no dia 21 e no dia 23 também, que vai ser muito interessante. Vale a pena vocês assistirem. E o professor, antes da gente encerrar, eu gostaria que você explicasse para a gente o sentido dos dois cérebros, por que a gente tem essa fusão mental tão grande, se isso já é uma programação que já vem desde o útero, ou se isso é uma coisa que no decorrer da nossa evolução de crescimento a gente acaba despertando, e por isso pessoas ficam presas e outras se libertam. Então, como nós colocamos aqui, né, toda a base científica que a gente fundamenta o trabalho terapêutico, mesmo na consultoria, a empresa é do sistema GRISA, que é exatamente compreender como que a mente humana funciona. Nós somos um, mas mentalmente nós funcionamos como dois. E o que a gente traz a nível subconsciente? Nós trazemos todas as programações, não só genéticas, nós trazemos programações transgeracionais. Quando eu falo transgeracional, do seu pai, de sua mãe, de sua avó, é toda transgeracional aí. E as experiências vivenciadas, que a pessoa adquire, processo de fecundação, gestação, nascimento, a primeira infância, etc. Tem que compreender que tudo isso aqui vai gerar uma série de programações, de memórias. Obviamente que no decorrer da nossa trajetória de vida, nós recebemos estímulos que são positivos, afirmativos, lá, e tem uma série de problemas mesmo. Né? São programações que são muito atrapalhadas. E elas ficam nisso. Então a pessoa parece que ela é duas. É porque ela quer uma coisa conscientemente, só que quem vai reger a vida dela é o subconsciente. Porque as memórias estão ali subconscientes. A parte emocional é subconsciente. Então a gente pega a pessoa, parece que está dividida. Eu quero uma coisa, mas não consigo. Por que tem essa incoerência? É porque tem que compreender esse funcionamento. A pessoa quer uma coisa conscientemente, tem clareza, mas a nível subconsciente é uma outra programação que está regendo, como se estivesse puxando para trás. Que é o chamado sabotagem. A sabotagem são programações que estão a nível subconsciente que está regendo a vida da pessoa. Vamos pegar agora o nosso caso aqui. Nós estamos aqui, nós temos toda essa estrutura física, orgânica, e nós estamos dando conta de nada. O coração está pulsando, o intestino está funcionando, o sangue está circulando, o cérebro está funcionando, tudo a gente não está dando conta de nada, quer dizer, isso funciona automaticamente, com a mecânica que é a parte subconsciente. Então, por isso que quando a pessoa está nessa dualidade, nessa dificuldade, que não progride, porque as coisas não vão para frente, se ela não buscar uma orientação para identificar que são programações que estão a nível subconsciente, ela começa a jogar a flecha nela, que ela é incapaz mesmo, que ela é sem sorte, tá vendo? Ela dá azar, não consegue ir para frente. Ela não compreende o que está acontecendo e ela começa, então não tem mais jeito, é assim mesmo, ou que a minha família é azarada mesmo, é tudo sem sorte, mas ela está repetindo. À medida que ela vai repetindo, vai piorando, porque ela vai reforçando a programação. E a programação está subconsciente. E se a programação está no subconsciente, é porque houve uma repetição. Então ela vai programando sem saber. Ou o contrário, a pessoa vê que ela é capaz,
passou por desafios, a família, ela, mas venceu, superou, e ela acredita no potencial e vai superando. Então, esse é um ponto que precisa compreender. Compreender como que o ser humano funciona, do ponto de vista mental, é fundamental. E no contexto terapêutico, a gente mostra isso para a pessoa. Existe uma série de leis que estão regendo a sua vida. E também uma série de programações. Quando a pessoa compreende, porque a nossa abordagem terapêutica só há libertação quando há compreensão, porque a verdade é que liberta. Quando ela compreende o fato, opa, agora eu compreendi aquilo que estava me travando lá. Então não tem culpa, não tem julgamento, tem uma compreensão. Por isso que a parte que nós utilizamos a hipnose no sistema GRIS, associado com a regressão, porque a hipnose ela só tem sentido para auxiliar o processo de regressão de memória. E a hipnose, utilizamos a hipnose consciente. A pessoa está consciente do processo todo. Então, isso é também um diferencial da hipnose do sistema GRIS. Usa a hipnose como um recurso para a pessoa acessar aquela programação que está no subconsciente. Que o que está permitindo a pessoa progredir, desenvolver, crescer, são as programações que estão no subconsciente. O que está bloqueando, está impedindo, está no subconsciente. Por isso que só acessa o subconsciente utilizando aí também a técnica da hipnose. Ela só serve para isso, não tem para outra finalidade. Ninguém reprograma o subconsciente só com técnica de hipnose. Ela é auxiliadora no processo da reprogramação, que se dá pela regressão de memória. E a compreensão é a única que vai libertar. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa compreendeu o fato objetivo que gerou o trauma, quando ela compreende, ela libertou, e ela se liberta e ela vai ver que a vida dela muda a partir daquilo ali. Mas enquanto ela não identificar o fato desencadeador do trauma, do conflito, não tem como sair, porque está no subconsciente. Esse é um processo muito libertador. O processo terapêutico utiliza, porque tem que ir lá identificar o fato. Quando não identificar o fato traumático, porque o subconsciente, o que ele faz? Ele registra o trauma. Por que não registra que você superou? Você passou por todo desafio e superou. Porque para ele isso é normal e natural. Só que ele vai fixar no trauma. Porque o trauma ele atrita com a lei da evolução e com a lei da harmonia. Então ele tende a fixar na experiência que foi traumática. Porque a experiência traumática, ela dissoa, ela não é o normal e natural. O normal e natural é a harmonia, a felicidade, o bem, a vida que está fluindo. Por isso que o subconsciente tem a tendência de fixar no trauma. Mas por que ele não pegou, não destaca aquilo que a pessoa venceu, superou? É porque para ele isso é normal e natural. Então a pessoa fica fixa no trauma. Por isso, quando a gente vai lá e ajuda a pessoa pelo processo da hipnose, da regressão de memória, e ela compreendeu o fato, pronto. Quando ela compreende o fato, é uma luz que é lançada lá e ela se liberta daquilo lá. E todo esse potencial agora vai ser canalizado para outros aspectos. Primeiro, o reflexo na saúde, no bem-estar. Porque o trauma é uma energia que está travada. Uma energia criativa, vital que está travada. Quando liberta, você pode ver que a vida da pessoa transforma em vários aspectos ali. É sistêmico. É verdade. Isso é verdade. Legal, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho que eu andei lendo aí os comentários. Quero convidar também quem ainda não se inscreveu no nosso Instagram, se inscreva. Nós temos o canal no YouTube também, tá? Que é da Olga Host. Estaremos aqui dia 21, 22 é aniversário do meu filhote. Eu não vou, infelizmente não vou gravar essa live, vou pular para o dia 23. E dia 28, 29 e 30 de dezembro vou fazer uma live especial, uma masterclass, onde a gente vai trabalhar bastante o mindset, crenças limitantes, vamos falar sobre empreendedorismo. Vai ser uma masterclass completamente diferente. Eu vou mostrar a vocês por que a gente conseguiu atingir esse crescimento no mercado. Porque a gente identificou um padrão que é racional, emocional e espiritual interligado. Então a gente começou a evoluir como empresa, como pessoas, e muitas pessoas nos enxergam hoje como referência em tudo que a gente faz, não só como empresa, mas como pessoas, como matrimônio, como família e tudo mais.
Então eu quero compartilhar essa ideologia, esse modo de prosperidade e de evolução com vocês. Então essa live vai ser uma masterclass que a gente vai fazer, e ela vai ter duração de 3 dias seguidos, com muito conteúdo. E esse material vai ser totalmente gratuito para vocês poderem mudar a vida de vocês também, assim como eu fiz com a minha. Eu quero agradecer, professor, também pela sua presença. Mais uma vez, estamos juntos, reunidos aqui. Não vou poder te abraçar porque estamos longe um do outro, mas Deus colocou o senhor, que é mais um anjo do meu caminho. E a gente tem feito várias ideologias, várias ideias, trocando vários conhecimentos, riquíssimos conhecimentos aí ao longo desses 2 anos ou 3 anos que já estamos juntos, né? 2 anos, não é isso? Isso, foi no seminário, né? Primeiro seminário regional de terapias holísticas, né? Isso. Mas a conexão mental, ela é importante, né? Porque tudo começa com a conexão mental. E a partir daí, todas as outras conexões vão acontecendo. E agradecer ao anjo, né? Que é o Giroto também, que se não fosse através do Giroto, não teria conhecido o senhor. O Giroto, que foi uma pessoa que, poxa, show de bola, me apoiou em todos os momentos, ajudou a gente em várias lives também. Giroto, um forte abraço para você. Não sei se você está por aí, mas forte abraço. Professor, fica aqui minha eterna gratidão pelo seu carinho, pela sua atenção, a cada um de vocês. Quero desejar boa noite a vocês. Quer encerrar com alguma palavra, professor? Para dizer para as pessoas, né, que interessam tanto a parte da terapia, né, eu sou, como eu falei inicialmente, sou parapsicólogo do sistema GRIS, hipnoterapeuta. Eu atendo aqui em Ubá, mas hoje a gente atende em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então a gente faz o atendimento presencial e online. E também a parte de empresa. A gente tem todo um trabalho, toda uma metodologia para levar para a empresa, para o ambiente empresarial, do contexto de empresa, toda essa abordagem que a gente trabalha no individual para a gente fazer também no coletivo. Então a gente também tem esse trabalho, a consultoria, mentoria aí também para a questão das empresas ali. O nosso foco todo é estar ajudando aí a qualificar cada vez mais a vida das pessoas, usando todo esse instrumental, toda essa base científica e também técnica da abordagem da metodologia sistema GRIS aí. Mas eu quero aqui reiterar minha gratidão a você pelo convite, parabenizar aí você e toda a equipe da Alga Roxa por 41 anos de existência. Isso é possível, como falei no início, porque persistiu e está persistindo. Ninguém celebra a vitória se não persistir. Os desafios fazem parte da dinâmica da vida. Então, é essa a mensagem para a gente continuar acreditando que nós somos uma potência mental, emocional, espiritual, e isso que faz a gente enfrentar os desafios normais e naturais da vida. Todos os desafios que nós enfrentamos são normais e naturais, porque nós os criamos ou alguém criou e nós fazemos parte da dinâmica. Por isso a gente fala a questão do normal e natural nesse sentido ali. E nós temos, a proteção na nossa vida é muito maior do que qualquer perigo real ou imaginário. Então nós temos que sempre ter esse coração de gratidão, porque nós temos muito mais motivos para agradecer, porque o dom da vida é o mais precioso que nós somos, nós não temos, e nós somos, e a gratidão. Nós temos mais motivo para agradecer do que lamentar, questionar sobre qualquer questão. Então, fixar a mente na gratidão faz toda a diferença. Então, hipnotize-se na gratidão. Daí você vai vendo que tudo vai fluindo aí. Mesmo desafio, quando vir, você vai ter muito mais força física, mental, emocional e espiritual para enfrentar e superar. Então, Patrick, minha gratidão pelo convite, eu estou inteiramente à disposição. A nossa parceria ela vai estar sempre aí firme, porque o nosso propósito é o mesmo, que é de estar ajudando as pessoas. Então, gratidão mesmo pela oportunidade, pelos convites. Toda vez que fizer, eu farei tudo para estar contribuindo. A gente sabe aí do seu propósito. Bom, gratidão mesmo. Gratidão, professor. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima live, gente. Forte abraço. Tchau demais.